Relatos assustadores de fazendas mal-assombradas. Fica comigo após a vinheta. Olá a todos, bem-vindo novamente ao canal Vivendo Oculto. Eu sou a Vi e hoje eu vou ler para vocês mais alguns relatos assustadores, só que dessa vez somente sobre fazendas ou sítios que são assombrados e têm histórias assustadoras. Esses relatos eu recebi no meu e-mail por vocês que assistem o canal e que enviaram neste e-mail aqui, que está na sua tela. Se você ainda não mandou o seu, pode mandar. Então, mas sem mais delongas, vamos ler o primeiro relato. Bom, o primeiro relato aqui que eu recebi diz: A Fazenda da Cruz Quebrada. Interessante, vamos lá. Olá, Vi, tudo bem? Tudo bem. Estou gostando muito dos seus vídeos, muito obrigada. Resolvi mandar o meu relato, só peço que, por favor, não revele o meu nome nem nada que me identifique. Sim, gente, eu não vou, como eu disse anteriormente, nada que identifique, não vou falar nomes nem nada, ok? Vamos lá. A Fazenda da Cruz Quebrada. Me chamo... Bom, prefiro não dizer meu nome, por favor. Espero que consiga contar minha história no canal. Sou um grande admirador do trabalho de coisas de terror e relatos. Gosto muito de vídeos assim. Que bom que você veio parar aqui no nosso canal, né? Enfim, é uma história que eu compartilhei somente com poucas pessoas da minha família. Que bom que está compartilhando com a gente. Enfim, essa história me foi contada pela minha avó, uma mulher muito sábia que viveu quase toda a sua vida no interior. Ela dizia que certos lugares guardam memórias, não apenas na forma de ruínas ou objetos antigos, mas como marcas invisíveis que permanecem no ar, no chão e até nos sons. Verdade, bem poético até. O lugar sobre o qual ela falava era a chamada Fazenda da Cruz Quebrada. Uma propriedade antiga e esquecida, isolada numa região onde quase ninguém mais mora. A fazenda já existia há mais de 200 anos e, segundo a minha avó, carregava uma história marcada pela dor e pela crueldade. Isso é bastante comum nessas fazendas antigas, né? O nome da fazenda era pela razão de que, no caminho que leva à fazenda, havia uma cruz de madeira cravada na terra, colocada há muito tempo por um escravo fiel, que mesmo diante de toda a crueldade, guardava a fé e rezava ali por proteção e justiça. Essa cruz se tornou um ponto de referência para quem passava, um símbolo de esperança em meio ao sofrimento. Com o passar dos anos, a cruz foi se desgastando naturalmente pelo tempo, pela chuva, pelo sol forte. As madeiras começaram a rachar e uma parte da cruz acabou quebrando, fazendo ela tombar para o lado. Daí o nome de Cruz Quebrada. Ficou esse nome, a propriedade, né? Os moradores da região começaram a chamar o local de Fazenda da Cruz Quebrada justamente por causa dessa cruz caída, que se tornou um símbolo da luta, do sofrimento e da tristeza que pairava sobre aquela terra. Muitos ainda acreditam que a cruz caída representa o abandono das promessas feitas naquele lugar e a tristeza das almas que ali permaneceram sem paz. Durante o período da escravidão, os escravizados eram tratados com extrema brutalidade pelo dono da fazenda, um homem perverso, que, segundo diziam, não hesitava em acorrentar e castigar até a morte quem se rebelasse. Isso é bastante comum nessas histórias de fazenda, né? Muitas almas se perderam ali, vítimas do trabalho forçado, da fome e das doenças, e minha avó sempre dizia: aquela terra está encharcada de sofrimento. Pesado, né, gente? Mesmo após a abolição, a fazenda não se libertou do peso dessas memórias. O local foi abandonado, a mata tomou conta das construções, mas a casa principal permaneceu, resistindo ao tempo, com sua estrutura de madeira carcomida e o telhado parcialmente desabado. Por muitos anos, ninguém ousou se aproximar, mas um dos meus tios avós, lá vai o corajoso, né, gente? Irmão da minha avó, acabou se envolvendo com aquele lugar. Era um homem simples, acostumado a lidar com a terra,
que viu na fazenda abandonada a oportunidade de criar um pequeno cultivo e reerguer a casa, que ainda tinha partes utilizáveis. Ou seja, ele meio que se apropriou, né? A fazenda estava abandonada, enfim. Ele se mudou para lá sozinho, decidido a começar uma nova vida. No início, segundo a minha avó, parecia que tudo corria bem, até que ele começou a perceber pequenos sinais de que não estava de fato sozinho. As primeiras noites foram marcadas por barulhos estranhos, passos pesados no sótão, mesmo que o acesso estivesse bloqueado, o som de correntes sendo arrastadas pela varanda. E o mais inquietante, pedras sendo atiradas contra as janelas. Nossa, e o telhado. E o telhado sempre à noite, mesmo sem ninguém por perto. Tenso, né, gente? Olha, tá começando a ficar pesado aqui. Mas o episódio mais perturbador aconteceu após alguns meses. Meu tio-avô, que costumava deixar as roupas estendidas no varal, nos fundos da casa, passou a encontrá-las dentro do porão, dobradas com uma precisão que é quase ritualística, mesmo que ele jamais tivesse entrado ali. Porão não é muito comum nas casas do Brasil, né? Mas assim, tem fazendas antigas, coisas assim, que tem porão, gente. Tem porão, tem sótão, né? Fazendas mais antigas tem. Ele dizia que todas as noites ouvia o barulho das correntes e logo depois o rangido das velhas tábuas do porão se abrindo sozinhas. Certa vez, ao reunir coragem para verificar, desceu até lá com uma lamparina e encontrou, espalhadas pelo chão, as roupas que ele havia estendido no dia anterior, molhadas e frias como se tivessem sido manipuladas por mãos invisíveis. Como assim, gente? Depois desse dia, as coisas só pioraram. Ele começou a ser acordado no meio da noite com puxões nos pés, tapas na cabeça e a sensação sufocante de alguém ou algo que se sentava à beira da sua cama, respirando pesadamente. Ai, gente, aí começou, né? O ápice do terror aconteceu numa noite chuvosa, quando sozinho dentro da casa, ele ouviu nitidamente o som das correntes subindo as escadas até o quarto onde ele estava dormindo. Até o quarto onde ele dormia, né? Minha avó contava que ele ficou paralisado, sem forças, nem para gritar, até que de repente a porta do quarto se abriu lentamente, mesmo trancada. E ele viu refletido no espelho, à frente da cama, uma figura escura e disforme parada na soleira. Na manhã seguinte, ele pegou o que pôde e abandonou a fazenda às pressas, sem nunca mais voltar. Até o fim da vida, se recusou a falar sobre o que realmente viu naquela noite. Depois de uns bons anos, ele conseguiu uma casinha simples para morar e ali se estabeleceu até o fim da vida, onde continuou trabalhando com a terra. Era um homem muito simples, mas com muitas histórias para contar. Eu acredito, porque o pessoal do interior tem muita vivência com essas coisas sobrenaturais, né? São cada histórias que a gente da cidade fica pensando, meu Deus, se eu passar por isso. Enfim, minha avó sempre dizia que a fazenda da Cruz Quebrada não era apenas um lugar assombrado, era uma ferida aberta, que jamais cicatrizou. As almas que ali sofreram nunca foram libertas e permanecem até hoje vagando entre os escombros, presas à terra que as consumiu. A fazenda hoje em dia ainda existe, caindo aos pedaços, abandonada e castigada pela ação do tempo. Nenhum possível herdeiro jamais apareceu. E assim ela permanece sendo um mistério. Sempre que lembro dessa história, sinto um arrepio. Não sei se acredito em tudo, mas também não consigo duvidar. Achei que seria interessante compartilhar com você. Obrigada por me ouvir e parabéns pelo canal. Muito obrigada. Agradeço por você ter mandado seu relato, né? Muito interessante mesmo, nossa. E assim, né? Como eu sempre falo, não dá para desacreditar, né? A gente não sabe, só quem viveu sabe disso, né? E eu acho que é uma história muito, muito rica para ter sido inventada, né?
Talvez seu tio-avô realmente tenha passado por tudo isso, devido a, imagina o trauma dele, né? Enfim, muito obrigada por enviar seu relato. Gente, vou ler o relato número 2 agora, tá bom? Apanhei de forças invisíveis. Olá! Antes de tudo, gostaria de dizer que estou gostando do seu canal. Os vídeos são muito interessantes. Muito obrigada. Apesar de estarmos no começo, né? Enfim, vamos em frente. Eu agradeço por você estar assistindo. Nunca pensei que fosse um dia ter uma experiência digna de ser enviada para alguém, algum canal de relatos de terror como o seu e como outros. E até hoje fico com calafrio só de lembrar. Ah, que bom que você mandou novamente, né? Fico muito feliz, gente. Continue mandando por e-mail. Peço, por favor, que não revele meu nome. Sim, não vou revelar. Eu nasci e cresci no interior, numa cidade bem pequena, cercada por fazendas antigas e muito mato. Desde criança, ouvia histórias sobre uma certa fazenda, bem afastada, que tinha uma madeira excelente, especialmente para fazer cabos de enxada. Muita gente ia lá para pegar madeira, mas junto com essa fama, vinha também uma história muito macabra. Diziam que antigamente o dono dessa fazenda era um homem extremamente violento. Ele tinha um ódio mortal de quem invadia as terras dele para roubar madeira. A história mais contada era que ele mandava matar qualquer um que ousasse entrar lá sem permissão e enterrava os corpos ali mesmo, perto do local onde a madeira era cortada. Com o passar dos anos, o dono faleceu, mas o local ficou marcado, e a lenda dizia que quem se arriscava a entrar na fazenda acabava sendo agredido por forças invisíveis. Imagina, gente, vocês levar uns golpes, umas forças invisíveis. Meu Deus, enfim. O povo falava sobre surras misteriosas, gente que voltava toda arranhada, cheia de marcas nas costas, sem nunca ter visto quem bateu neles. Eu sempre achei que isso era história de gente medrosa. Até que um dia, eu e 2 amigos, que vou aqui chamar de João e Pedro, resolvemos ir lá. A gente queria provar que era tudo mentira, que só uma lenda boba para assustar os outros. Lembro até hoje, era uma tarde meio nublada, o clima já estranho. Passamos pela cerca de arame farpado e entramos na mata. O lugar era silencioso demais, só dava para ouvir o som das folhas e nosso próprio coração batendo se bobear. Nossa, era bem silencioso mesmo então. Quando a gente chegou perto do local onde antigamente cortavam a madeira, foi como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado. E aí, de repente, sem aviso, começamos a levar golpes nas costas. Era como se estivessem nos espancando com paus ou até com cabos de enxada, que muita gente ia lá buscar. Nossa, gente. E o pessoal ia lá buscar, né? Depois de tanta história. A dor era absurda e real, mas não tinha ninguém. A gente gritava, olhava para todos os lados, mas só via o mato, as árvores e aquele silêncio sinistro. Os golpes vinham de todos os lados. Tentamos correr, mas parecia que o mato se fechava, que o lugar não queria deixar a gente sair. Depois de muito esforço, conseguimos atravessar de volta a cerca e saímos dali, com as costas doloridas, arranhadas e assustados demais para sequer olhar para trás. Eu também não olharia, sairia correndo. Quando chegamos na cidade, chegamos em casa, contamos a experiência. Muita gente nem se surpreendeu. Os mais velhos só diziam: eu avisei, aquele lugar é amaldiçoado. Desde então, nunca mais me atrevi a passar nem perto daquela fazenda. Até onde eu sei, ela continua lá. Abandonada, né, como sempre, com um lembrete silencioso do que aconteceu no passado. Das mortes, da crueldade e talvez algo muito pior. Algo que ainda protege aquele lugar contra quem decide se aproximar. Meus parentes ainda moram no interior, mas mesmo assim não tenho coragem de ir lá tirar a prova. Essa história aconteceu quando eu era adolescente. Hoje não moro mais naquela região. Moro em outra cidade. Já sou casado, com filhos. Com este acontecimento, eu conto esse acontecimento para todos até hoje, até para os meus filhos.
e agora resolvi contar para o seu canal Vivendo Oculto. Hoje em dia parece engraçado, hahaha, ele diz, mas no dia foi puro terror. Enviei esse relato porque sei que muita gente que acompanha o canal vai entender o medo que eu senti. Também com um aviso, existem lugares onde o passado nunca morre e os fantasmas não perdoam. Obrigada. Obrigada por enviar o seu relato, eu achei muito interessante. Realmente, imagina, você entrar num lugar e você levar golpes de pessoas que não estão lá, né? Os fantasmas, realmente você não deve voltar lá. Muito obrigada por mandar o seu relato, foi muito interessante. Agora aqui, gente, vou ler, então. Vamos lá para o próximo, o terceiro relato. A Fazenda das Mangueiras Secas. Foi enviado aqui por escrito do canal. Primeiramente, gostaria de dizer que estou gostando muito do seu trabalho. Muito obrigada. Sempre escuto relatos pela internet e gosto muito de saber que outras pessoas também passaram por coisas sobrenaturais. Realmente, eu também gosto. Inclusive, foi por isso que eu abri o canal, gente. E se você gosta disso também, se inscreve aí, dá um like, gente. Vamos lá. Enfim. Mas, então, recentemente, eu lembrei de uma história que me contaram na infância. E até hoje me arrepia só de lembrar. Enfim. A história é a seguinte, eu cresci numa cidade bem pequena, no interior de... Eu vou falar aqui, gente, o estado, porque não vai identificar nada. Eu cresci numa cidade bem pequena, no interior de Minas Gerais. E lá todo mundo conhece a história da Fazenda das Mangueiras Secas. Nome já estranho, né? Pois bem. Dizem que antigamente essa fazenda era um lugar lindo, cheio de mangueiras enormes, que davam frutos doces o ano todo. Só que nos anos 50, o dono da fazenda, um homem muito religioso, mas extremamente severo, acreditava que as mangueiras eram sagradas e que ninguém além dele podia mexer nos frutos. Quem fosse pego roubando manga, ele prendia num quarto escuro, como se fosse um celeiro, e deixava lá por dias. Meu Deus, ele sequestrava as pessoas. Sem comida, mantinha em cárcere privado. Reza a lenda que certa vez 3 crianças da vizinhança entraram escondidas na fazenda para pegar manga. Muito comum no interior fazer isso. O fazendeiro, ao descobrir, ficou tão furioso que trancou as 3 crianças no celeiro e viajou, esquecendo completamente das crianças lá e deixando os pais procurando, desesperados, com certeza, né? Dias depois, os corpos delas foram encontrados. Que horror. Já era tarde demais. Depois disso, as mangueiras começaram a secar inexplicavelmente. Nenhuma delas voltou a dar frutos. A fazenda foi abandonada poucos anos depois e desde então ninguém mais quis morar ali. Também, né? Quem vai querer morar nesse lugar, né? Não tem nem como, gente. Agora vem a parte mais assustadora. Quando eu era criança, uns primos meus, que eram bem mais corajosos do que eu, resolveram entrar lá. Numa dessas noites de desafio, sabe? Quando fica instigando seus primos a fazer uma coisa. Eles passaram pela cerca caída e foram até o celeiro velho. Lá dentro encontraram as correntes ainda penduradas nas paredes, como se alguém ainda fosse preso ali. Só que de repente as portas do celeiro se fecharam sozinhas e eles começaram a ouvir vozes de crianças chorando. Meu pai do céu. E pior, o som das correntes se arrastando no chão. Eles disseram que tentaram abrir a porta, mas ela parecia trancada por dentro. Só conseguiram sair quando um dos meninos que ficou do lado de fora começou a gritar e a bater na porta com um pedaço de pau. Depois desse dia, nenhum deles quis mais voltar lá. E até hoje, quem passa pela estrada de terra que corta a frente da fazenda jura que consegue ouvir no meio das mangueiras secas o som de correntes e choro de crianças. Nossa, gente, esse lugar é amaldiçoado mesmo, precisa de um exorcismo, sei lá. Eu nunca fui corajoso o bastante para ir até lá. E, sinceramente, nem pretendo voltar até lá, né, no caso. Achei que esse relato poderia interessar aos seus ouvintes. Até como um alerta. Tem lugares no interior que guardam histórias pesadas demais. E, embora seja interior pareça mais inocente, há acontecimentos muito sombrios. É verdade.
Obrigada por ler até aqui. Se quiser, pode ler no canal. Ok, eu achei muito interessante sua história, igualmente assustadora. Realmente no interior tem histórias assim que a gente nem imagina, né? Acontece cada coisa. Enfim, muito obrigada por mandar o seu relato. Pessoal, se vocês gostam de relatos assim, já sabe, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora lá pro próximo. O próximo relato que eu recebi se chama Lobisomem no Sítio. Então vamos lá. Lobisomem no Sítio. Olá, tudo bem? Estou gostando muito dos seus vídeos, acompanho vários outros canais que falam sobre terror e mistérios e achei legal que surgiu mais um, o seu, que é mais recente. Muito obrigada. Eu também gosto muito dos outros canais, inclusive eles me inspiraram a abrir o meu canal, né? Tem muita coisa boa, né? Tem muitos relatos bons por aí, ou seja, tem muitos canais bons inspiradores pra gente sempre ouvir esses relatos, né? Então seja bem-vindo aqui ao canal Vivendo Oculto. Muito obrigada. Vamos lá. Lobisomem no Sítio. Eu cresci numa cidadezinha do interior de São Paulo, bem pequena mesmo, onde quase todo mundo se conhece. Lá perto tinha um sítio onde a minha tia morava com o marido e os filhos, no meio do mato, afastado de tudo. Pois bem, a história que eu sempre ouvi deles envolve um lobisomem. Simples. E olha, eu sei que muita gente acha que isso é só lenda, mas quem vive no interior sabe que tem coisas que são inexplicáveis. Sim, eu acredito. Segundo a minha tia, tudo começou numa noite de lua cheia, acho que lá pelos anos 90. Meu tio estava voltando de uma pescaria no rio perto do sítio. Já bem tarde, quase meia-noite. Ele estava sozinho empurrando a bicicleta pela estrada de terra quando começou a ouvir uns passos pesados atrás dele, como se fosse um bicho grande. Ele parou, olhou para trás e não viu nada. Só que o som continuava acompanhando ele do lado, dentro do mato, sabe? Aquele barulho de galho quebrando, respiração forte. Meu tio ficou apavorado e resolveu acelerar o passo. Foi aí que ele ouviu um rosnado bem grosso vindo de dentro da mata, como se fosse um cachorro enorme. Só que, segundo ele, não era um cachorro, era algo maior. Meu Deus. Ele jurou até os últimos dias da vida que viu no meio do mato 2 olhos vermelhos brilhando e uma sombra enorme, meio agachada, meio em pé. Meio agachada, meio em pé, meio diferente isso, né? Diz que parecia um homem, mas com um focinho como de lobo. Meu tio largou a bicicleta e saiu correndo pelo meio da estrada, sem olhar para trás. Não julgo. Inclusive faria o mesmo. Quando chegou no sítio, trancou tudo e ficou acordado a noite inteira com a espingarda no colo. Depois disso, durante algumas noites, o pessoal do sítio começou a ouvir uivos, vindo do meio do mato, sempre nas noites de lua cheia. Teve até galinha e bezerro que sumiu misteriosamente. Minha tia sempre fala que, naquela época, ninguém andava sozinho à noite na estrada. O povo tinha muito medo. Alguns vizinhos até falavam que era o fulano, um morador antigo, que dizem tinha feito um pacto e se transformava no bicho. Meu Deus, gente. Mas, como sempre, ninguém nunca confirmou nada. O mais estranho é que depois de alguns anos parou. Do nada, ninguém mais viu ou ouviu nada. Só que até hoje a minha tia não gosta nem de falar sobre esse assunto. Diz que sente um arrepio só de lembrar. Eu mesmo já fui nesse sítio várias vezes e sempre achei o lugar meio pesado. Principalmente quando a lua tá cheia e o mato fica todo iluminado com noite de luar. Parece que tem coisa espiando. Enfim, achei que essa história podia interessar pro seu canal. O pessoal aí gosta dessas coisas, né? Muito obrigada, um abraço. Realmente, a gente gosta dessas coisas aqui. Gostei da história, né? E dessa vez envolvendo lobisomem, gente. E a sua não foi a única de lobisomem que eu recebi, né? O próximo relato também vai ser. Muito obrigada por enviar o seu relato. É muito legal mesmo, né? O pessoal do interior tem muita história para contar. Enfim, vamos para o próximo relato. Esse aqui acredito ser o último relato do vídeo, tá? Que, como eu falei, também envolve lobisomem, gente. Pelo jeito, lobisomem deve ser verdade, né? Porque mais de uma pessoa viu. Se você tá gostando do vídeo, gente, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. E bora lá pro último relato, então.
Bom, esse relato aqui é Lobisomem no sítio da minha família. Olha que coincidência. Oi, tudo bem, Vi? Gosto muito de histórias de terror e inclusive eu tenho uma para contar. Obrigada por enviar. Resolvi criar coragem para mandar uma que marcou muito a minha infância e resolvi enviar porque hoje em dia não me causa mais medo tanto assim. Mentira, acho que causa um pouquinho, né? Eu cresci num sítio bem afastado, numa região de mata fechada. Lá, essas histórias de lobisomem não são brincadeira. São coisas que a gente cresce ouvindo e aprendendo a respeitar. O que eu vou te contar aconteceu quando eu tinha uns 10 anos de idade. Era uma noite de lua cheia, daquelas bem claras, que iluminam tudo, mas também deixam um mato cheio de sombra esquisita. É verdade. Eu estava na casa da minha avó, que morava sozinha, num sítio perto do nosso. Naquela noite, ela tinha pedido pra gente não sair de casa depois de certo horário, porque o bicho estava solto. Eu achei que ela estava exagerando. Até que por volta da meia-noite a gente começou a ouvir um uivo vindo do meio da mata. Mas não era uivo de cachorro. Era um uivo grosso, estranho, não parecia de cachorro mesmo. Quando eu olhei no meio do mato, tinha uma coisa que parecia uma coisa grossa, longa e muito alta, parecia cortar a noite inteira. Ah tá, o uivo, gente, o uivo. Não era uivo de cachorro. Tinha uma coisa que... ele quis dizer que o uivo era grosso, longo e muito alto. Não era igual de cachorro. E demorava, ecoava a noite inteira. Ah, ok. Foi isso que ele escreveu. Minha avó mandou apagar todas as luzes e ficarmos quietos. Mandou todo mundo ficar quieto. Só que mesmo assim a gente continuou ouvindo barulho. Galhos quebrando, passos pesados e aquele som estranho. Uma respiração forte misturada com um rosnado abafado. De repente ouvimos um estalo bem alto e quando olhamos pela fresta da janela, vimos alguma coisa passando, correndo pelo terreno. Aquilo era enorme, andava meio curvado, mas tinha um rabo grosso que parecia ser e parecia que tinha um focinho comprido. Minha avó se benzeu várias vezes e ficou sussurrando uma oração, mandando a gente não olhar mais para fora. Só que mesmo com a janela fechada, dava para ouvir o bicho farejando perto da porta, como se estivesse procurando um jeito de entrar. O mais apavorante foi quando ele começou a arranhar a porta, com unhas ou garras, sei lá. Ficou assim por uns bons minutos, até que deu um urro tão forte que a gente achou que ia desmaiar de medo. Depois disso, o bicho foi embora e o silêncio voltou, só quebrado de vez em quando por uns estalos ao longe, como se ele estivesse se afastando, como se estivesse amassando mato, né? Como se tivesse barulho de mato seco ou coisa assim. No dia seguinte, a gente viu que tinha umas marcas estranhas na madeira da porta, riscos profundos como se tivessem feitos com facão, mas só que irregulares. Minha avó disse que aquilo era prova de que ele tinha estado ali. Depois desse dia, minha família sempre levou a sério essas histórias. Até hoje, quando tem lua cheia, ninguém anda sozinho no mato naquela cidade, naquela região. Eu nunca mais vi nada parecido, mas o medo ficou. Sempre que ouço um cachorro uivar à noite, me dá aquele arrepio na espinha, mesmo não morando mais próximo desse local. Como se a qualquer momento fosse aparecer um lobisomem. Enfim, espero que goste do meu relato. Sim, gostei muito do seu relato, bem interessante. Ele não deixou o nome aqui, enfim, como eu disse, eu não revelo os nomes, né? Enfim, olha, muito interessante. Mais um de lobisomem, né, gente? Isso aí faz a gente pensar, né? Será que existe? Não existe? E aí? Pra ele existe, né, gente? A gente não pode chegar pra esse cara e falar que não existe. Gente, eu acredito. E vocês? O que vocês acham? Se você gostou desses relatos, já sabe, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo para engajar, para mais pessoas verem o vídeo, né? E se você tem um relato interessante para enviar, manda aqui para o meu e-mail, porque eu estou selecionando mais relatos para ler nos próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido novamente e até a próxima!